Boa noite, pessoal. Vamos mostrar uma entrevista com a professora Neuziene Cortez. Ela tem 54 anos e tem 34 anos de profissão. Essa entrevista ela foi fundamentada no texto História dos Métodos da Alfabetização no Brasil, da autora Maria Murtado. Desde dos séculos passados, né, século XIX, que o Brasil vem em busca de erradicar o analfabetismo, né? E aí a gente já se encontra no século XXI e ainda esse problema persiste. E como você avalia, você como professora? Samara, eu tenho muitos anos de ensino fundamental, né? Eu comecei bem novinha, aos 18 anos. E, assim, uma coisa que é impressionante é que hoje, né, aqui em pleno século XXI, nós temos um professor para cada turma, temos bem mais recursos, vamos dizer assim, pedagógicos, e a dificuldade na questão do ensino, de chegar ao 5º ano as crianças todas alfabetizadas. Eu tenho me desdobrado muito, eu digo a você porque eu tenho me desdobrado muito mesmo para ver o sucesso da minha turma, porque o sucesso do meu aluno é o meu. Quando iniciou o ano letivo, a minha turma tinha 2 problemas bem grandes. Um é o comportamento e a outra que era a questão da aprendizagem, porque a maioria da turma chegou escrevendo apenas o primeiro nome, só o nome próprio, não o nome completo. E aí eu sempre digo que criança e que gente tem nome completo. E aí no início eu fiquei assim muito angustiada. Mas como toda vida que o ano letivo começa, ou mesmo quando o ano letivo já em processo, e chega uma criança na escola, a primeira coisa que a gente deve fazer, eu faço e outros professores fazem também, e é o que se deve fazer, é a questão de um diagnóstico. Você faz o diagnóstico individual de cada criança, porque só com o diagnóstico você vai saber o que ela sabe. Entender o contexto social daquela criança, né? Eu não quero saber o que ela não sabe, eu quero saber até onde ela sabe. Porque é a partir daí que a gente começa a trabalhar o que ela não sabe. A maioria não conhecia as letras. E a coisa mais difícil que eu acho na alfabetização até hoje é a questão de conhecer a letra. Nós sabemos que é muito importante esse conjunto, essa tríade, né, que a gente chama de família, aluno e escola, professor. Então, como foi essa aproximação? Eu me aproximo da família desde o primeiro dia de aula. Porque às vezes eu digo, Samara, costumo dizer que ao alfabetizar a gente começa muito mais com afetividade do que com as letras, do que com os números, do que com as palavras. E quando a gente ganha essa confiança da família, não salva tudo, mas ajuda muito. A primeira reunião de pais, eu preparei ela com data show. E a imagem, tem uma imagem linda com todos eles lendo. Tanto que, quando começou a passar as imagens, todo mundo procurava o seu filho lendo. Eu sabia que somente eles poderiam me ajudar, de forma que a gente chegasse ao final do ano com os alunos lendo. E alguém dizia, professora, mas eu não sei ler. Eu disse, mas olha o caderno do seu filho, pergunta o que ele fez, peça para ele dizer se teve uma atividade. Você já ajuda. É importante a criança saber que o pai, que a mãe, que a pessoa responsável por ele se preocupa. Neuziene, e nós percebemos, você relatando tudo isso, assim, as dificuldades enfrentadas, percebemos o êxito, não por completo, mas um exemplo disso é o projeto Contação de História, que mobilizou a escola toda, né? É um aprendizado que eles vão levar. Esse foi um projeto altamente importante e eu quero saber como você
Quero que você fale sobre esse projeto, como assim a ideia, como foi esse desenvolvimento. Samara, contação de história, para mim é a coisa mais gostosa que eu acho, né? É tanto que eu sou tão envolvida com essa questão de contar a história, da contação de história, que os meninos, você pode ver, eles tem horas que eles estão tão parecidos comigo que você não sabe se é o professor que está contando a história ou se é a criança. E eu não sei se eu já lhe disse, o que eu descobri é que nesse projeto eu descobri talentos. Porque não é só uma contação de história, um contar por contar. É um contar que tem toda aquela estrutura, né? Que tem toda aquela organização, né? Que as crianças se preparam. E aí é onde eu tenho orgulho de falar da família dos meus alunos. Porque assim, eu não trabalho sozinha. Eles escolhem, né? Eu tenho o baú da contação de histórias, cheio de livros gostosos, né? Eles são crianças de segundo ano, mas falo dos objetivos, que é o objetivo do projeto. Fiz a leitura todinha para eles, assim, claro, uma linguagem bem acessível. E aí eles ficaram muito animados. Eu comprei muita meia. Você viu as meias que eu comprei? Meia verde, azul, vermelha. Não, foi bem notório quanto você se empenhou. A colaboração das minhas colegas professoras foi assim excelente, porque elas se preocuparam em fazer as fotos, gravar o vídeo, né? Você sabe que você foi uma pessoa que colaborou muito comigo, né? E vai colaborar ainda no final do projeto, não terminou ainda. E assim, eles ficavam encantados. Ficava com aquela vergonhazinha, mas depois já passava, ia lá contar, e quando, assim, a questão do professor elogiar, bater palma, aquela coisa toda, eles já ficavam, tia, me mostra, eu quero, manda pra minha mãe, entendeu? E tudo isso foi motivando cada vez mais. E foi aí onde eu comecei a descobrir que tem talento mesmo. Nós temos verdadeiros contadores de história dentro desse projeto. O trabalho de contação de história, o objetivo, além da questão da oralidade, né, foi voltado mesmo, foi apostando na questão da alfabetização, da leitura e da escrita, do prazer de ler. Eu acho que o retrocesso não está só em material, não está assim mesmo no tempo. Na época, a questão dos valores, sabe, Samara? A questão dos valores, ele contribui para esse retrocesso, né? Antes o professor não perdia tempo. Com o menino, para menino sentar, para menino fazer silêncio, né? Antes, a criança, quando se dissesse assim, vou chamar sua mãe, Ave Maria, a mãe dele era a coisa que ele tinha mais temor. E alguém até pode dizer assim, mas tem que ter respeito, não tem que ter medo, né? E hoje não existe mais isso muito não, sabe, Samara? E isso tem dado assim um entrave danado. Mas o que vai retroceder mesmo hoje, na questão da educação, é que a gente até agora, há pouco tempo, a gente sentia assim as escolas, né, o ensino mesmo, avançando. Hoje querem tirar tudo, né? Hoje querem tirar tudo da gente. E aí vai dar uma freadazinha. Até na questão da motivação. Vai desestruturar. Vai, sabe? Mas assim, quando você tem uma alma de educador, a gente não desanima não. Eu digo muito que eu tenho uma alma de educador. Mas você sabe que a gente sozinho não dá conta. Como você observa assim, a formação dos professores de hoje, você pode fazer um comparativo. Aí pra cá o ensino já mudou um bocado, né? A gente tá se acostumando com um sistema de ensino, aí chega outro. E a formação do professor hoje, Samara, antes a gente quase não tinha. A gente tinha assim uns encontros, né? Vou falar bem de 85. Nessa década de 85 até 90 e alguma coisa. A gente não tinha essa enxurrada de formação de professor. Professor hoje não se forma na questão, no sentido de formação continuada, se ele não quiser. Porque tanto, já teve muita formação mesmo,
proposta pelo Estado, proposta principalmente pelo município. Isso sem falar das formações que nós temos à distância. Hoje você tem muita formação à distância. Né? Um exemplo disso, Samaré e a Nova Escola, né? A Nova Escola está sempre mandando para inscrições de formação continuada. Hoje você tem a internet que você abre, é muita palestra boa, né? Agora a gente precisa querer investir. Você precisa querer investir, porque a formação, ela é individual. Quando eu estava terminando de ler o texto, eu encontrei uma frase bem interessante e eu lembrei imediatamente de você e você não abandonou nenhuma delas e, pelo contrário, buscou, criou o projeto, não desistiu. E isso é muito importante no trabalho do professor, do pedagogo. Samara, porque assim, olha, a educação é para todos. Quando eu digo que a educação é para todos, não é para o grupo, né? Eu acho que na minha fala, eu até falei sobre isso, que é muito fácil, né? A gente trabalhar com aquele aluno que tem facilidade de aprender. O difícil, né, é você abraçar a causa daquele que tem dificuldade. E assim, eu não abandono, eu não deixo na escuridão, eu não tenho essa coragem, a minha consciência de educadora não deixa. Pelo contrário, eu fico, assim, aquilo me causa em mim, passa a ser para mim um desafio. Eu tenho que conhecer essa criança, eu tenho que entender por que ela não aprende. Por que ela não aprende? Não, ela aprende, ela vai demorar, mas ela vai aprender. E assim eu insisto porque eu acredito nisso. E eu encerro minha fala dizendo a você que acreditar é palavra-chave. Quando você acredita na possibilidade da aprendizagem de uma criança, por maior dificuldade que ela tenha, nasce em você todas as possibilidades de buscar caminho. E é isso. Então, eu lhe agradeço, Neuziene, muito obrigada. Gostei muito e espero que a turma goste, se identifique e aprenda com sua trajetória, com seu excelente trabalho como professora. Muito obrigada, Samara. Eu que agradeço essa oportunidade, né, de chegar aqui para dar entrevista a você, sem saber nem o que você ia me perguntar. Mas eu costumo dizer que educador, a alma de educador, ele não se planeja para falar do que ele faz, né? Porque o que ele faz já é a alma dele. Muito obrigada.